Então, nós iremos falar sobre observação da sala de aula. Analisando o edital dessa prova PSS, eu observei que os conteúdos que foram escolhidos para a prova, eu já falei hoje, não lembro com quem no particular, esses conteúdos estão direcionados para esta prova. Geralmente, em concursos públicos, a qual eu trabalho desde 2012, os conteúdos, eles são direcionados a leis, a documentos nacionais na área da educação, e não simplesmente os aspectos que nem essa prova do PSS, que são os conteúdos didáticos, né? Eles direcionam ao trabalho em sala de aula. Tanto as questões do Estatuto da Criança e do Adolescente, que são questões administrativas, quanto aos outros conteúdos. Esses conteúdos são os gerais, não os específicos. Então, analisando esses conteúdos, eu observei que a Secretaria de Educação está direcionando para ações da Secretaria de Estado de Educação. Porque observação de sala de aula, nós temos que ter um conceito, não é algo simples, simplesmente observar sala de aula. E sim direcionado ao que está acontecendo desde que esse governo assumiu, numa postura de planejamento, de gestão de sala de aula, de observação do pedagogo, da aula do professor, então nesses conceitos. Só que nós temos que cuidar, observar uma aula, né, não é algo tão simples assim, porque é um trabalho que depende de uma organização da equipe pedagógica, do professor, de uma parceria, de conversar, de planejar. Então, são aspectos importantes que nós iremos verificar hoje para observação de uma aula. Então, não é simplesmente, né, o pedagogo chegar assim e falar assim, viu, observar a tua aula. Então, não, se houver uma atitude dessa, muitas vezes torna-se algo agressivo, porque cada professor tem autonomia na sua sala de aula, tem autoridade, né, como professor na sua aula, no desenvolvimento do seu planejamento. Então, nós não podemos simplesmente permitir uma forma de observação de sala da tua aula sem haver uma organização nesse processo, tá? Então, a Secretaria de Educação, como falei para vocês, eu tento pegar sempre documentos que estão disponíveis no dia a dia de educação, para que a gente embase os conceitos, por exemplo, de uma observação de sala de aula. Como eu falei, não é tão simples assim, não é simplesmente pegar e observar a aula. Então, existem várias ações, vários conceitos, várias formas de organizar para que possa observar a sala de aula, tá? Eu vou explicando com os slides, que daí eu organizo melhor o pensamento. Entrar na classe para analisar as interações entre os alunos e o professor requer planejamento e quebra de resistência. Começamos por aí a nossa reflexão. Então, para observar em sala de aula, requer planejamento. Por que planejamento? Porque, como eu falei, não é algo tão simples, não é simplesmente chegar em uma sala de aula. Porque os objetivos que se quer numa ação dessa, de observação em sala de aula, os objetivos são a aprendizagem do aluno. O desenvolvimento melhor dos aspectos de aprendizagem do aluno. Então, esse é o principal objetivo. Então, para isso, não pode ter aquele conceito de uma observação para você punir alguém. Então, entrar na sala para analisar as interações entre os alunos e o professor requer planejamento e quebra de resistência. Então, esses aspectos que nós temos que direcionar a essa ação de observação da sala de aula. Então, para eu observar, né, essas interações, eu tenho que fazer planejamento e quebra de resistência. Por que quebra de resistência? Acabei de falar. Eu sou professora também, e a pessoa, para entrar na minha sala de aula, tem que pedir permissão. Eu sou autoridade dentro da sala de aula.
na minha aula, né? Então, de forma alguma, eu posso permitir que simplesmente a pessoa chegue e entre na minha sala de aula, de forma alguma. Por que quer entrar? Qual que é o objetivo? Então, por isso esse aspecto de resistência. Esse aspecto de resistência, ele vai direcionar também, porque aqui nós iremos falar de dois aspectos, né? Do pedagogo e do professor. Dessa gestão dos dois, ou mesmo a equipe pedagógica e o gestor, o diretor da escola, todos devem estar envolvidos nesse processo. Como eu falei para vocês, o objetivo maior é a aprendizagem do aluno. Essa quebra de resistência é tanto do professor, dos alunos e também do pedagogo, que tem que saber como que vai entrar nessa sala de aula. Acabei de dizer, não é simplesmente entrar na sala de aula. Ele tem que ter uma postura, ele tem que ter planejamento, ele tem que ter objetivo, tem que ter uma visão diferenciada. O objetivo não é entrar lá, ficar marcando coisas que o professor não desenvolve de forma alguma. Tá? Então, é isso que nós iremos verificar agora nessa observação da sala de aula. Então, o papel da coordenação pedagógica é melhorar a prática docente na formação continuada da escola. Então, verifique. Isso que deve ser um dos objetivos dessa observação da sala de aula, da coordenação pedagógica. Melhorar a prática docente na formação continuada da escola. O que quer dizer isso? Se você vai fazer uma observação, segundo a Secretaria de Educação, ou mesmo segundo estudos recentes que são discutidos sobre esse tema, eu também, quando fiz o meu PDE, eu direcionei a essa observação, né? Por coincidência, né? Daí veio o secretário e colocou ações dessa forma. Mas eu já tinha feito o meu PDE, fiz em 2010, faz muito tempo, 10 anos. O meu PDE foi direcionado ao trabalho da pedagoga, do pedagogo, na escola. Nessa formação continuada. Como nessa formação continuada? Se preocupando com os momentos da hora-atividade, da organização dessa hora-atividade, e também no desenvolvimento das aulas dos professores. Para esse processo acontecer, realmente tem que quebrar essa resistência. Por quê? Porque muitas vezes o professor não aceita. Então, ele tem que saber qual que é o objetivo desse pedagogo entrar em sala de aula. Aí, gente, não vou dizer assim, é o professor que está... Não, eu também, como professor, acabei de dizer. Não é qualquer pessoa que vai entrar na minha sala de aula. Vai entrar para me ajudar? Muito bem, mas se for para me entrar para ficar buscando defeitos, eu também não vou deixar, né? Vamos ser bem sinceros, eu gosto das coisas certas. Então, realmente, eu como professora não aceitaria. Mas agora, se vier alguém para me ajudar, para observar o que nós podemos, o que pode se fazer, porque assim, o aspecto, nós que trabalhamos na educação, o trabalho pedagógico que nós desenvolvemos, a nossa prática pedagógica, ela deve ter reflexões, onde nós verificamos na gestão em sala de aula. Nós temos que refletir diariamente, não importa se você tem 30 anos de serviço, você tem que refletir cada turma nova que você começa a trabalhar. Porque muitas vezes você não consegue fazer com que o aluno aprenda. E sozinho você não consegue chegar nessa reflexão. Então, o objetivo é, junto com a equipe pedagógica da escola, direcionar para essas reflexões. Por isso que nem nós verificamos o primeiro slide, precisa ter planejamento. E essa quebra de resistência, para que as pessoas não fiquem vendo assim, né? Tanto o pedagogo não ir observar com o objetivo de punição, de ficar controlando, né? Outros objetivos que diferenciam da aprendizagem do aluno, vai fazer uma confusão danada e não vai levar a nada essa observação. Mas agora você tem o objetivo de ajudar, o objetivo de sentar com o professor, sugerir ações, fazer reflexões, com certeza é a melhor coisa que acontece. O objetivo dessa observação, né, é melhorar a prática docente na formação continuada da escola, saber das necessidades da equipe para ensinar melhor. Quem exerce a função tem inúmeros recursos, como analisar o planejamento das atividades, as produções dos alunos e o resultado das avaliações. Eu tenho que verificar como é que está o desenvolvimento
da sala de aula, da escola, dos alunos, e sentar com os professores e assim sugerir ações para que desenvolva melhor a sala de aula. Eu trabalhei numa escola particular e desenvolvi dessa forma, por isso que a minha proposta no PDE foi isso, né? Também fazer nas escolas públicas, estaduais que eu trabalho. Por quê? Porque na escola particular, como é que eu fazia desenvolver esse trabalho, né? Então, o professor tinha dificuldades numa turma, nem em todas as turmas eu entrava, porque também nós temos outras coisas para fazer, não é ficar a todo momento indo na sala de aula, é quando observa-se uma dificuldade, observei uma dificuldade, tá? O professor veio e não conseguia, ele era professor de ensino religioso, ele não estava conseguindo trabalhar com o sexto ano. É aquela situação que eu falei ontem, ele trabalhava muito bem com o ensino médio, mas não era esse professor, o que eu tinha contado ontem era outro. Ele trabalhava muito bem com o ensino médio, e no sexto ano ele não conseguia. Por quê? Porque ele fazia aquele trabalho, né, de repassar, como ele trabalhava no ensino médio, com o sexto ano. Então, ao invés de ser algo muito mais lúdico, envolvendo com os alunos, ele dava aquelas aulas mais teóricas e os alunos não participavam, né? Nós, pedagogos, conseguimos analisar esse processo muito melhor que um professor de disciplina, né? Então, ele era de história, ele sentia essa dificuldade. Então, como pedagogo, fazia as observações, nós sentávamos, sugeria ações para que ele desenvolvesse, junto no planejamento dele também, sugeria atividades, formas de trabalho, para que melhorasse, e isso ocorreu, né? Então, o objetivo dessa observação é analisar os aspectos que precisam melhorar, fazer um planejamento de observação e desenvolver junto com o professor. Contudo, né, existe uma ferramenta que vai direto ao ponto e permite o conhecimento mais estreito dos problemas didáticos, que é a observação feita na sala de aula. Então, o papel da coordenação pedagógica é todos esses aspectos, né? Os aspectos da formação continuada, saber as necessidades, mas tudo isso vai ajudar se ele for observar. É uma forma também de desenvolver o trabalho pedagógico. Acabei de dizer, de repente você vê o planejamento, observa, tal, analisa, mas você pode ajudar muito mais se você for em sala de aula, observar a prática do professor, como que está sendo desenvolvido. E daí sugerir, né, direcionar o trabalho que se desenvolve em sala de aula. O objetivo dessa ferramenta da observação da sala de aula, o objetivo dessa ferramenta de formação é analisar as interações que são construídas entre o professor, os alunos, os estudantes e os conteúdos trabalhados. Então, nós não podemos fugir desse objetivo, analisar essas interações. Então, nós iremos verificar a interação do professor com os alunos e os conteúdos trabalhados. Porque muitas vezes não é só a relação do professor e aluno, é o conteúdo, a forma que o conteúdo está sendo passado. Ontem eu falei para vocês da minha experiência, né? Que eu fiquei anos sem trabalhar na formação de docentes, fui trabalhar com uma turma de adolescentes de 14 anos e fui trabalhar leis com elas. Eu não consegui aprendizagem porque estava um conteúdo muito acima do nível que elas estavam começando, formação de docentes. Então, tive que rever, reestruturar meu planejamento e mudar a minha forma de trabalho, como que eu estava direcionando este conteúdo. Então, não é o professor apenas, não é o aluno, não é o conteúdo, é todo esse processo. A interação entre professor, aluno, conteúdo. Professor, conteúdo, professor, aluno, conteúdo. Então, todo esse processo que vai ser observado em sala de aula. O objetivo não pode ser analisar os aspectos e ficar marcando, né, controlando, você não fez isso aqui, criticando, de forma alguma. O objetivo é observar essas interações e fazer intervenções. O que nós podemos alterar, o que nós podemos melhorar, o que nós podemos mudar. Esse é o objetivo da observação em sala de aula. Muitas vezes o próprio docente não percebe que uma pequena mudança em sua prática pode levar a resultados mais positivos. E uma pessoa de fora tem mais facilidade para apontar o caminho. Eu acabei de dizer para vocês. Posso ter 30 anos de serviço, de repente alguma turma eu não vou alcançar. Alguém vindo com esse olhar
vai dizer assim, olha, Carmen, de repente, a forma de trabalhar. Por exemplo, eu sou professora, minha filha também é, né, pedagoga, e quando ela, agora ela é casada, né, mas quando ela era solteira e morava junto, ela como professora, nós sempre fazíamos essa reflexão. Vou trabalhar isso, daí não, mas vamos mudar, né, vamos melhorar, faça isso, faça aquilo, então eu dava sugestões. Então, eu penso assim, isso é tão rico, enriquece tanto a tua aula, nessas reflexões, e nós muitas vezes não temos esse tempo, né? Por exemplo, na hora de atividade, às vezes não tem essa disponibilidade de tempo, ou você não tem alguém também que possa ajudar, ou se a escola é pequena, não tem alguém da sua área que possa auxiliar. Então, quem que vai auxiliar nesse processo? O pedagogo. O objetivo é isso, o pedagogo. O pedagogo observar a tua aula e daí verificar como que estão essas interações e, através disso, fazer uma reflexão, replanejar, mudar a prática, melhorar a prática, inovar. Quantas coisas podem ser feitas? E, às vezes, é uma coisa bem simples. Às vezes, você sugere alguma coisa bem simples, e a pessoa, nossa, não tinha pensado nisso. Então, é dessa forma que deve ter esse olhar para a observação de sala de aula. Como dar os primeiros passos e quebrar essa resistência, né? A ideia é simples. Você entra na classe, assiste uma aula, faz anotações, e com base nessas anotações, tem mais segurança para planejar os encontros de formação e orientar os professores, certo? Certo. Só que não é tão simples assim. Alguns docentes sentem seu espaço invadido com a presença de um observador. Não é simplesmente falar assim, vai observar em sala de aula. Envolve muito outros aspectos, esses aspectos que você vai observar e muitas vezes o professor vai ter esse olhar, não, o que ele está fazendo, o que está observando. Então, nós estamos falando agora do papel do pedagogo. O pedagogo tem que saber como vai observar essa aula. Ele não pode simplesmente, como nós falamos ali, tão simples assim, viu? Vou observar tua sala de aula. Se você chegar dessa forma, você já fez a confusão na escola, porque você está invadindo, né? Eu acabei de dizer, eu como professora também não vou aceitar qualquer pessoa dentro da minha aula. Se a pessoa vir conversar quais são os objetivos dela, com certeza, pode ficar, pode participar. Agora, se a pessoa chega, vou entrar na tua sala de forma alguma, a gente não permite, né? Porque torna-se algo invasivo. Então, por isso que nós temos que verificar, quebrar essa resistência como? Então, o pedagogo deve conversar, falar os objetivos dessa observação, como que vai ser organizado, planejar e mostrar isso ao professor, junto com o professor, né, a professora, para que se desenvolva uma observação com objetivo maior da aprendizagem do aluno. Então, é preciso criar um clima e uma cultura em que a parceria no desenvolvimento profissional estejam acima de melindres pessoais, né? Acima de fofocas, confusões. Então, tem que criar esse clima. Acabamos de falar, não é algo tão simples assim. E como que se cria esse clima? O pedagogo direcionando ao professor quais os objetivos. Aqui nós estamos falando de um concurso, né, de uma prova que vocês vão fazer e de repente cai sobre esse conteúdo. Quais são as concepções que nós temos que ter? Esse trabalho, como que deve ser feito do pedagogo, que não é um trabalho simples, simplesmente chegar na sala de aula e entrar. Ele tem que ter objetivos de melhorar a aprendizagem dos alunos, esse processo de ensino-aprendizagem. Mas, para isso, ele tem que planejar. Com quem? Com o professor. Professor, você está sentindo dificuldades com essa turma. Então, vamos verificar o teu planejamento. Posso ir na sua aula, né, participar, observar quais os itens que nós iremos observar, para que melhore, porque de repente aqui o que você está passando aqui, esse conteúdo, essa forma de trabalho, essa dinâmica aqui não vai dar certo com essa turma, porque essa turma é muito agitada, ou essa turma é muito calma, essa turma vai ser desenvolvido de acordo com cada turma, de acordo com o trabalho do professor, de acordo com a disciplina. Então, tem que ter esse olhar. Então, o primeiro passo, como nós falamos, é conversar com toda a equipe nos encontros coletivos, esclarecendo que os principais objetivos são
montar a pauta de formação continuada com base nas necessidades de ensino e conhecer bons exemplos de prática didática que merecem ser compartilhados com a equipe. Essa forma de trabalho, ela pode ampliar, né? Os professores, cada um contar a sua experiência que desenvolveu em sala de aula e deu certo, e até um professor observar a aula do outro e auxiliar. Então, olha, você pode fazer dessa forma. Eu já tive essa experiência, né? No curso de formação de docentes, como eu tenho muito mais facilidade com leis, o meu colega também trabalhava comigo e não tinha tanta facilidade, por exemplo, no Estatuto da Criança e Adolescente, para eu falar sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, nossa, fecho os olhos e adoro e amo falar sobre o Estatuto. Mas existem pessoas que não gostam, têm dificuldades, não entendem essa lei, né, os princípios dessa lei, não sabem repassar. Então, o que nós fazemos? Nós juntávamos as turmas e nós trabalhávamos juntos. Então, esses aspectos, que nem nós falamos, o objetivo tem que ser maior, tem que ser objetivo de aprendizagem. Então, esse professor ficava na minha aula, eu também ficava na aula dele quando o outro conteúdo ele tinha muito mais facilidade, e assim a gente compartilhava. Acabei de dizer, o objetivo principal era a aprendizagem do aluno. É a aprendizagem do aluno. Então, por isso é bom consultar cada um dos professores para ver se eles aceitam receber o coordenador pedagógico. Mesmo quando todos estão acostumados a essa rotina, é importante avisar o professor quando a visita será realizada. Parece algo tão simples que nós estamos falando aqui, mas é essencial e evita muitas confusões. Se o pedagogo fala, olha, vamos verificar quais são os problemas, vamos verificar sugestões de trabalho, tudo isso que nós estamos falando de observação em sala de aula, ele vai envolver formação continuada. Por que formação continuada? Porque muitas vezes a forma de eu trabalhar com o aluno, a dinâmica, o conteúdo que está sendo trabalhado, de repente alguém pode me auxiliar no meu plano de aula a desenvolver uma aula melhor, que o aluno vai aprender mais. Tudo isso, acabei de dizer, é uma formação continuada, porque você vai estar aprendendo. Vou dar um exemplo bem simples, bem básico, assim, né, para que vocês verifiquem como nós aprendemos sempre como professores. A minha voz é muito alta, né, agora que eu estou controlando, porque fiquei um ano sem voz, porque eu fiz uma cirurgia. Mas eu sempre falava alto e tal, né, e eu lembro que uma vez um professor falou, no começo, quando eu comecei a trabalhar, Carmen, não precisa ficar gastando tanto a voz. Você faz uma dinâmica, fala, só olha para os alunos que eles vão ficando em silêncio, né? Na hora de organizar a fila. Eu lembro de nossa, vou usar essa técnica, né? Porque se você fica gritando, berrando, eles ficam fazendo mais confusão. E se você para e fica quieto, eles ficam te observando e um vai ficando quieto, né? Então, são coisas simples que, de repente, fazem a diferença. Então, algo que alguém vem falar para você, olha, faça dessa forma, e você, puxa, vou fazer dessa forma, e você acaba tendo um resultado melhor. Até num trabalho, em sala de aula, um planejamento, uma coisa simples, por exemplo, trabalhos, né, gente? Eu lembro que trabalho, quando você não tem um protocolo de entrega, dá aquela confusão daqui, né? Tem alunos que são fogo, professor, eu entreguei, e acabou não entregando a atividade. Daí você fica naquela dúvida, meu Deus, será que ele entregou, não entregou, não sei. Se você faz um protocolo, então são coisas simples que alguém pode orientar. Quem está começando, olha, faça um protocolo, faça um contrato didático. Então, nessa conversa, você vai melhorando a tua aula. Mas para ser feita uma observação de sala de aula, como está sendo sugerido nessas questões, nós temos que ter em mente, assim, não é só essas conversas de corredores. Essas conversas são sugestões que eu falo, que eu estou dizendo assim, que um toquezinho, às vezes, melhora a tua aula. Mas nós temos que falar no aspecto profissional, no aspecto técnico. A observação de sala de aula é uma ferramenta que pode ser utilizada para melhorar as nossas aulas.
para melhorar, eu não vou arrumar minha frase, para melhorar a aprendizagem dos alunos. As nossas aulas não são ruins, vou arrumar minha frase, vou retomar. Não é para dizer assim que a aula é boa, é ruim, de forma alguma, vou arrumar a minha frase. É para que haja aprendizagem do aluno. Certo? Porque se for com esse conceito de dizer que a tua aula é boa e ruim, o significado dessa ferramenta de observação de sala de aula não vai atingir o objetivo proposto. Vai dar confusão, vai dar brigas, vai dar tudo que é ruim. Agora, se o objetivo for a aprendizagem do aluno, melhorar a aprendizagem do aluno. É isso que nós temos que ter em mente, melhorar a aprendizagem do aluno. Então, com certeza, terá êxito utilizando essa ferramenta. Eu tenho que cuidar com as palavras, porque, gente, nós estamos falando de conceitos. E dependendo da forma que é passado esses conceitos, a gente tem uma visão ruim da observação da sala de aula. Né? Acabei de dizer, se a pessoa vai dizer se a minha aula é boa ou ruim, pronto, já dá confusão, já dá briga. Agora, se ela vai observar que a aprendizagem dos alunos não está satisfatória, o que nós podemos fazer para melhorar essa aprendizagem, verifique que é diferente as concepções, a forma de falar, a forma de observar. Certo? Por isso que eu arrumei a minha frase, porque nós temos que cuidar, é muito delicado a observação de sala de aula, por isso que eu quis fazer hoje. Primeiro eu quis falar de gestão de sala de aula e depois da observação, porque senão cria uma confusão enorme na escola e os objetivos não são atendidos. Se o pedagogo não sabe como observar, ele vai fazer uma confusão danada. Se o professor não entende o trabalho do pedagogo, porque se o pedagogo não repassou direito, né, como que vai organizar esse trabalho, ao invés de melhorar, piora toda a escola, daquela confusão, aquela brigarada, e meu Deus, né? Estou falando para quem tem 30 anos de serviço, já foi diretor, já foi até chefe do grupo. Então, tudo isso a gente sabe ser. Da forma de falar tem que ser uma forma profissional, uma forma direcionada à aprendizagem do aluno. Tem dificuldades com a aprendizagem dos alunos, o que nós iremos fazer para melhorar essa aprendizagem? Então, é importante sempre falar dessa visita, né? Porque senão você vai ser invasivo. Compromisso formativo. Envolver os professores na elaboração da pauta também pode ser um procedimento útil para quebrar essas resistências, pois eles mesmos podem indicar em que pontos necessitam de ajuda e de soluções didáticas. Então, elaborar uma pauta. Dizer assim, olha, o que nós iremos verificar? Acabei de dar um exemplo para vocês. O professor dava aula para o ensino médio e dava aula para o sexto ano. Os alunos as notas dos alunos eram muito baixas no sexto ano. Então, eu não estava vendo a aula dele, se estava verificando o rendimento dos alunos. Daí a minha sugestão foi, vou observar a tua aula, porque o teu planejamento em si, estou tendo uma visão, né? Como pedagogo, você tem uma visão do planejamento. Mas, de repente, a forma, a prática pedagógica que estava acontecendo em sala de aula não correspondia a uma turma de sexto ano. Então, eu fiz ele rever a prática, como estava desenvolvendo, os conteúdos, como é que está sendo trabalhado, os conteúdos que estavam sendo levados aos alunos do sexto ano. Então, nessa reflexão, alterou toda a prática dele, o planejamento, e melhoraram as aulas. Melhora para quem? Para o aluno, para o professor. Então, todos têm vantagens nesse processo de observação em sala de aula. Certo? Então, só que a gente tem que ter cuidado, que eu ia dizer. Atenção à postura dentro da sala de aula. Alguns detalhes vão ajudar você a não ser invasivo no momento da observação. O primeiro deles é lembrar que aquele espaço é do professor. Pedagogo, agora nós estamos falando do papel do pedagogo. E também do professor. O professor tem que fazer com que aquele espaço seja respeitado. O espaço é seu naquele momento. Tá? Então, eu acabei de dizer, na minha aula, vai entrar? Sim, pode entrar, mas tem que ter a minha permissão, tem que falar quais são os objetivos, o que vai fazer.
Se não, acabamos de falar, vai ser invasivo. Então, o professor que reclama, eu vou fazer observação de sala de aula como pedagogo, o professor reclama, mas como que você fez? Daí vamos ver o trabalho do pedagogo. Como você fez, pedagogo? Você passou a organização do que você iria observar, você verificou, ele pediu essa ajuda para você nesse processo de ensino-aprendizagem, ou simplesmente se vai observar? Por isso que eu disse, a observação de sala de aula é uma linha, assim, delicada, porque ao invés, muitas vezes, de ajudar, ela vai piorar toda a situação da escola. Então, nós temos que saber os conceitos do que é usar essa ferramenta. O que é essa ferramenta? Ela é boa? Sim, ela é boa. Mas ela tem que saber, o pedagogo tem que saber o que vai fazer, o professor tem que saber toda essa organização para que o objetivo de desenvolver melhor a aprendizagem do aluno seja atingido. Tem que lembrar que o espaço é do professor, e o professor também tem que estar consciente disso, não pode deixar, se for uma forma invasiva, né? Por isso, procure sentar-se no fundo da sala, nas laterais, manter a menor interação possível. Outro aspecto importante, né, gente? Quem vai fazer essa observação? O pedagogo. Menor interação possível com os alunos e nunca interferir na fala do docente. Parece algo tão simples, mas, como eu falei para vocês, essa situação é delicada. Se o pedagogo vai e entra, vou observar a tua aula, professor, faz todo o planejamento, faz tudo certinho, pergunta ao professor, marca o dia, diz que o objetivo vai ser de verificar esse processo de ensino-aprendizagem, vai auxiliar, tudo certinho. Só que entra em sala de aula, senta lá atrás e durante a aula começa a falar, a dizer, viu, fulano, faça isso. Não, meu Deus do céu, né? Então dá uma confusão danada. Pode ser feito dessa forma? Não. Porque o objetivo é observação e não intervenção naquele momento. A intervenção vai ser feita depois com a conversa com o professor em um outro local, fora da sala. Você vai dizer, olha, professor, observei esses aspectos, você pode melhorar, pode usar essa dinâmica, pode trabalhar dessa forma, e assim por diante. Então, tem que cuidar muito nesses aspectos. Não intervir, sentar lá atrás, porque se você ficar falando no meio da aula, você tá sendo invasivo. Então, tem que cuidar realmente. E nunca, né, nunca interferir na fala do docente, nunca mesmo, para que nunca atrapalhe, né? Outro aspecto, mesmo que a pauta tenha sido discutida e fechada previamente, uma vez na sala, é preciso analisar todas as interações e estar aberto para se surpreender com situações que não esperava encontrar, e podem, inclusive, ser extremamente positivas. Porque nós trabalhamos com pessoas, não tem como você achar que vai ser dessa forma. Nessa dinâmica, né, dos alunos, até os alunos muitas vezes se comportam de uma outra maneira quando tem alguém diferente na sala dela. É como o filho, né? Como o filho, quando você diz assim, não, ele não vai se comportar dessa forma, daí chega uma visita e ele se comporta bem daquela forma que você nem imaginava. Então, esses aspectos, né? Não é só criança, adolescente, qualquer pessoa. Então, a dinâmica da sala, o nome já está falando, né? Essa dinâmica da sala de aula é muito intensa e ela não é, muitas vezes, planejada. Nós não pensamos que vai ser da forma que nós planejamos. O que é observado deve ser apenas anotado nesse momento. Então, outro aspecto do pedagogo, né? Durante e após a observação, você vai construindo hipóteses sobre as interações que dão certo e as que precisam de ajustes. E essa será a base do registro e da conversa posterior com o professor. Então, você vai anotar o que está acontecendo nessas interações que dão certo. Você vai falar, por que você tem que falar que dão certo? Porque você não vai só verificar os aspectos negativos. Daí teu objetivo não é a aprendizagem do aluno. Não, ele fez isso e isso errado. Não, de forma alguma. Você vai daí com o objetivo de punição, né? E não é dessa forma. O objetivo é observar para que melhore essa interação do professor, conteúdo e aluno, certo? Acabei de falar para vocês.
no processo de ensino-aprendizagem, da prática pedagógica. Vai observar essas interações e vai fazer as observações. Por que tem que observar dos aspectos positivos? Porque dos aspectos positivos, para que esse professor amplie mais ainda os aspectos positivos, que com certeza terá. E os aspectos não vamos falar negativos de forma alguma. São aspectos que precisam melhorar, precisam refletir, precisam ampliar, mas nunca dizer assim, não, aqui você está errado, de forma alguma. Aspectos que precisam melhorar, certo? E quais foram os aspectos positivos desse processo de ensino-aprendizagem? O que você fez que interagiu? Então, tem que dizer para o professor, olha, aqui houve uma interação maior, os alunos participaram, verifique. Agora, nesse outro momento, não aconteceu essa interação, os alunos não participaram, não houve tanta aprendizagem, envolvimento, e assim por diante. Os aspectos, interações que dão certo e as que precisam de ajustes. Não fala de forma nenhuma aspectos negativos. Aspectos que precisam de ajustes. Então, por exemplo, se vem um pedagogo e falar bem assim, viu, você errou de forma alguma, não pode admitir. Por quê? Porque é o teu planejamento, porque você é o professor, porque você é o profissional. Então, a tua forma de trabalhar é aquela. Se não está conseguindo a aprendizagem do aluno, você vai rever para melhorar, ajustar o que está sendo trabalhado. Então, tem que ter essa visão, tanto da parte do pedagogo, quanto da parte do professor. Então, o professor também, vamos valorizar o professor. Eu, como professora, eu estou nesses dois. Como pedagogo, já fui, como professora, eu não posso permitir alguém que venha criticar a minha forma de trabalho, de maneira alguma. Eu posso dizer, você quer me dar sugestões, o que eu posso melhorar, ampliar, ajustar? Sim. Por que eu estou falando isso, gente? Porque eu gosto de valorizar o profissional e também o pedagogo. Entende? Essa interação dos dois, ela deve ser bem organizada, bem realizada, para que o resultado, quando existe uma equipe pedagógica que trabalha, desenvolve um intenso trabalho, assim, que olha, a gente tira o chapéu, os resultados são melhores. É muito melhor um pedagogo, quando a gente verifica assim, uma escola, que o pedagogo se envolve, participa, conversa com o professor, tem essa interação professor, aluno, e também, muitas vezes, já verifiquei em escolas, eu falei para vocês, já como chefe de núcleo, escolas que os pedagogos destruíam o trabalho de uma escola inteira. Então, é um trabalho, assim, muito intenso e com muita responsabilidade. Quem quer ser pedagogo tem que realmente dizer assim, não, eu quero. Vamos errar? Com certeza, mas nós precisamos estar sempre disponíveis a aprender cada vez mais, tá? Então, eu quero valorizar o trabalho do professor, mas também do pedagogo. O pedagogo tem que ter esse cuidado e o professor também, nessa interação. O professor também tem que receber esse pedagogo com um olhar diferenciado. Tem gente que não quer nem saber de pedagogo, só critica, né? Mas quando as coisas apertam lá, quando acontece algum aluno, acontece uma situação, chama o pedagogo, mas criticou tanto o pedagogo e agora, a situação precisa do trabalho do pedagogo. Então, precisa muitas vezes melhorar. Mas isso não cai em prova. Qual que é o nosso objetivo? Entender essa ferramenta de observação em sala de aula, certo? E valorizar também essa ferramenta. Ela é boa? Sim, quando bem trabalhada. Bem trabalhada de qual parte? Não é só de uma parte, de forma alguma. Da parte do pedagogo, da parte do professor e também da gestão da escola. Todos envolvidos nesse processo, essa ferramenta, observação de sala de aula, tem resultados eficientes, que transformam a sala de aula, transforma o professor aprende, agradece, a pedagoga consegue desenvolver melhor seu trabalho, o aluno aprende, os pais, nossa, todo um envolvimento de todo mundo e os resultados com certeza são positivos, certo? Mas é uma ferramenta que tem que saber utilizar. Muito bem. Devolutivas consistentes apontam caminhos. Então, o trabalho de observação não termina quando o coordenador sai da sala de aula. Ao contrário. Tá? Então, não é simplesmente chego lá, terminei a minha observação, pronto, terminou esse trabalho. Não, ali que vai começar o trabalho.
Por quê? Porque com aquelas anotações você tem que sentar e trabalhar com o professor nessa formação continuada. Quantos professores têm dificuldade, principalmente professores que estão iniciando o trabalho, precisam desse apoio, dessa orientação, desse encaminhamento do pedagogo, trabalho pedagógico. Então, tudo isso é importante. Talvez a parte mais importante venha a seguir, a conversa com o professor. Aqui a sugestão, né? Tira uma cópia das anotações feitas, entrega a eles antes da devolutiva, para que você possa preparar para a conversa, que deve ser sempre individual e no máximo uma semana após a data da observação. Então, aqui está mostrando todo o desenho da utilização dessa ferramenta. Inicie o bate-papo citando tudo de positivo que você viu, demonstrando com isso que reconhece o bom trabalho feito e em seguida trata dos pontos que precisam ser melhorados. Verifique, né, gente? Nesses slides aqui, ele está mostrando assim uma postura bem profissional para a utilização dessa ferramenta. Acabei de dizer para vocês, se eu colocasse só observação em sala de aula, tornava-se algo assim, muitas pessoas não iriam entender esse processo, e você tem que utilizar, acabei de dizer, saber utilizar bem essa ferramenta. Então, o que está sendo explicado ali são detalhes simples, mas que são essenciais. Chamar o professor, mostrar, orientar como é que deve ser desenvolvido o trabalho, começar, isso é importante em toda essa relação, né, que você vai conversar com o professor, mesmo com o aluno quando você vai conversar, sempre mostre os pontos positivos. E depois que você vai mostrar os pontos que devem melhorar. Isso também é para gestor, né, quem quer ser diretor de escola, às vezes chama o professor, você começa só a criticar, ou mesmo chama o aluno só a criticar, não, ou ao pai, quem se chamar. Sempre comece falando dos pontos positivos. Quando você tem esse olhar, quando você vai, ou você mesmo, quando você vai numa conversa, a pessoa começa a elencar as coisas positivas, você já se sente melhor. Depois ele vai falar as coisas que precisam melhorar, nossa, já é uma forma diferente de comunicação. Então tem que cuidar com essa forma dessa comunicação. E como que eu vou repassar a esse professor os aspectos que precisam ser melhorados? Mas um olhar sempre pedagógico. Então, todo o processo formativo é sempre conflituoso. O coordenador só conquista o respeito do grupo quando o docente percebe que as devolutivas têm resultados positivos na maneira de ensinar e, consequentemente, no desempenho dos alunos. Quem fala isso é Fátima Camargo, ela é mestre da USP, né, e consultora pedagógica. O coordenador só vai conquistar o respeito quando essas devolutivas têm esses resultados positivos. Você verificou, nossa, melhorou minha aula, ficou muito mais tranquilo, os alunos aprenderam mais, se envolveram mais, veja que coisa melhor. Que satisfatório um trabalho desenvolvido utilizando essa ferramenta. Por isso que eu disse, o professor tem que cuidar nesses aspectos de como vai fazer essa observação, o pedagogo, né, nessa observação de sala de aula. É uma ferramenta útil, mas que deve ser trabalhada com profissionalismo, tanto da parte do professor, quanto da parte do pedagogo. E acabei de falar para vocês da gestão também, do diretor também é essencial, todos estarem envolvidos com esses conceitos. Vamos utilizar essa ferramenta? Muito bem. Como? Como que vai ser organizado? Como que vai ser feita essa devolutiva? Imagina uma devolutiva que o pedagogo pega e faz em sala de aula. Né? Tá dando aula, viu, professor? Você precisa de forma, olha a confusão, isso daí, por isso que eu disse, observação em sala de aula é algo que dá bastante resultados, mas tem que saber como fazer. O resultado final desse processo deve ser um planejamento de formação para o professor e toda a equipe docente. Por que isso? Porque assim, como uma pesquisa, o pedagogo verificou os aspectos daquela turma que precisam melhorar. Vamos desenvolver dessa maneira, os alunos são mais, acabei de falar, de repente, participam muito mais, ou são mais quietos, então, como que nós vamos fazer, desenvolver, como é que nós vamos organizar a sala de aula, esse olhar do processo de ensino-aprendizagem. Isso não vai ser só para a aula daquele professor, vai ser uma formação para todos os outros professores. E todos os outros professores envolvidos, imagina os resultados melhores de aprendizagem dessa turma. Então, é isso que nós temos que
que utilizar essa ferramenta com essa responsabilidade e verificando que tem muitas coisas mais positivas, né, que podem ser desenvolvidas na escola. Então, o que nós devemos observar, né? São vários itens. Então, a interação entre os alunos e o conteúdo. Por que eu vou colocar isso daqui? Porque senão chega lá, né? Não sei nem o que eu vou observar. Então, quais são os pontos importantes de uma observação em sala de aula? Tá? Então, o primeiro, né? A interação entre os alunos e o conteúdo. Então, o que eu posso observar? Posso observar se o conteúdo é adequado às necessidades de aprendizagem da turma. As atividades e os problemas propostos são desafiadores e proveitosos para todos os alunos, ou para alguns foi muito fácil, para outros muito difícil. A retomada de conhecimentos trabalhados em aulas anteriores como um ponto de partida para facilitar novas aprendizagens, ou as atividades apenas colocam em jogo o que já é conhecido pela turma. Os recursos utilizados são adequados ao conteúdo? Como está organizado o tempo da aula? Foram reservados períodos de duração suficiente para os alunos fazerem anotações, expor as dúvidas, debater, resolver os problemas? É isso que tem que ser observado. Os aspectos da interação do aluno e o conteúdo. Esses slides é bom para que, por exemplo, né, a pessoa que pensa em fazer observação em sala de aula como pedagogo, ou mesmo o professor pode sugerir ao pedagogo, não tem problema nenhum, né? Olha, você pode observar a minha aula, mas nesses aspectos que irão me ajudar. Como que está sendo o tempo da aula? Como que está sendo essa interação? Esse conteúdo, os alunos entendem pela idade deles, ou fica muito difícil? Se você trabalhasse dessa forma, seria muito mais tranquilo de ser trabalhado, né? Então, nessa reflexão da interação do conteúdo com os alunos. Então, é isso que deve ser observado nesse processo, né? Utilizando essa ferramenta observação em sala de aula. Outro aspecto que pode ser observado, né? A interação entre o professor e os alunos. Então, o que nós vamos observar nessa interação? Se os objetivos de aprendizagem de curto e longo prazo, os conteúdos em questão, estão claros para a turma? Se as propostas de atividades forem entendidas por todos? Seria necessário o professor explicar outra vez e de outra maneira? As informações dadas por ele são suficientes para promover o avanço do grupo? As intervenções são feitas no momento certo e contêm informações que ajudam os alunos a refletir? O professor aguarda os alunos terminarem o raciocínio ou demonstra ansiedade para dar as respostas finais, impedindo a evolução do pensamento? As hipóteses e os erros que surgem são levados em consideração para a elaboração de novos problemas? As dúvidas individuais são socializadas e usadas como oportunidades de aprendizagem para toda a turma? Aqui são só reflexões. Mas para que a gente possa observar o que eu posso observar na interação entre o professor e o aluno. Como que está sendo essa comunicação? Quem nos ajuda é quem está de fora, porque muitas vezes nós mesmos, durante a nossa aula, não observamos esses aspectos. Eu, como professora, eu sempre gosto de fazer autoavaliação. E muitas vezes esses questionamentos eu mesmo faço com os meus alunos, né? Mas, por exemplo, se uma outra pessoa tivesse um outro olhar, com certeza é muito melhor. Mas é importante você fazer essas reflexões. Por quê? Porque, de repente, você tem a visão que a tua aula está sendo maravilhosa, mas você não está atingindo o aluno. Vou contar mais uma para vocês, né? Quem tem 30 anos consegue contar sempre uma situação que aconteceu. Minhas alunas já devem saber dessa situação que eu contei várias vezes. Gente, eu dava aula para a terceira série do fundamental, né? Quando eu comecei a trabalhar. 1991, mais ou menos. Não lembro qual foi a data. Muito tempo. Daí é o seguinte, eu estava trabalhando, eu fui trabalhar com eles sobre Tiradentes. E dei uma aula assim que eu, Carmen, achei a aula maravilhosa. Eu amei a minha aula, porque eu tinha estudado, eu tinha pego desenhos de Tiradentes. Nossa, sabe quando você viaja assim na tua aula, você diz assim, nossa, quanta coisa, que maravilhosa minha aula. E dei aquela aula maravilhosa, num dia. No outro dia eu pensei assim, nossa, eles aprenderam muito, porque a minha aula foi eu. Achei maravilhosa. Eu aprendi com aquela aula, né? Imagina meus alunos. E estava achando assim
porque tinha arrasado naquela aula. Daí cheguei na sala de aula para a terceira série e escrevi no quadro bem grande assim, Tiradentes. E perguntei para as criancinhas de terceira série, quem foi Tiradentes? Gente do céu. Uma menininha lá no meio da sala ergueu a mão assim, bem humildezinha, né? Prof, eu fui Tiradentes hoje cedo. Daí eu disse, meu Deus. Daí outro, eu também fui Tiradentes. Tudo estava cheio de Tiradentes na minha sala, eu não sabia. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que nós, muitas vezes, no nosso trabalho, achamos que nós arrasamos. E arrasamos realmente, para nós. Mas nós não sabemos olhar desse aluno. Então, por isso que uma observação em sala de aula é essencial, para que as pessoas apontem aspectos. Talvez alguém observando a minha aula, prof, não que você não vai trabalhar, de repente, Tiradentes, que estava no conteúdo para ser trabalhado, mas a forma que você trabalhou, eles não entenderam nada. Você contou todos os aspectos históricos da Inconfidência Mineira, nem Confidência, veja o nome, né? E eles não entenderam, mas eu estava no começo, eu não sabia. Então, esses aspectos que eu gosto de fazer vocês refletir, para verificar que uma observação de sala de aula é importante, porque nos auxilia. Porque a pessoa vem com um olhar assim, olha, verifique, essa forma que você está trabalhando não atinge o aluno, o conteúdo, a forma que você trabalhou o conteúdo, o aluno não entendeu, e assim por diante. Então, uma reflexão, ela é sempre boa, porque nos auxilia nesse processo, tá? Eu gosto de contar porque né, coisas que acontecem na nossa vida e a gente diz assim, meu Deus, eu já fiz isso, né? Tá? Vamos lá. Então, essas são a interação entre o professor e os alunos. Também nós temos que observar, né, tem que ser observado, né, utilizando essa ferramenta, a interação dos alunos com os colegas também é importante. Se os alunos se sentem à vontade para colocar suas hipóteses e opiniões na discussão, nas atividades em dupla e em grupo há uma troca produtiva entre os alunos, com que critérios a classe é organizada, os alunos escutam uns aos outros, eu acabei de falar, verifique, nós estamos observando essa interação que é do aluno com o professor, do professor com o conteúdo, os alunos com o conteúdo, a interação entre os colegas, por que todas essas interações? Porque são importantes. Pode observar, né? Muitas vezes, em uma sala de aula, existe uma exclusão grande de um aluno. Quando você vai verificar aquele aluno está lá quietinho, quadro, você vai observar, a sala exclui ele. Então, você tem que estar atento a esse olhar. Por que está acontecendo isso? Por que aquele aluno está aprendendo? O que a sala está fazendo para excluir esse aluno? Quais os motivos? Tá? Então, tudo isso precisa dessas reflexões, dessa observação de sala de aula, para que se chegue a um melhor aprendizado de todos. Tá? E essas, né, quem trabalha em sala de aula sabe que, por exemplo, essas interações com os colegas, quantas confusões dá em sala de aula, quantas brigas, discussões, o objetivo da aprendizagem é nenhum. Né? Eles brigam, fazem aquela confusão, né? Um fala, o outro já responde. Então, verifique, não é só o trabalho do professor, é todas as interações. Por que nós estamos falando isso? Porque senão dá a entender que a observação de sala de aula é só para verificar o trabalho que o professor realiza e criticá-lo. Não é. Essa ferramenta ela é uma ferramenta que vai auxiliar e muito no processo de ensino-aprendizagem. Tá? Em todas essas interações, acabamos de falar. É importante o conteúdo, é importante o professor, é importante o aluno, é importante os colegas, a turma em si. Então, todas as observações devem conter todas essas interações. Por que tudo isso, né? Para pensar em novas abordagens. Problemas adequados são os que representam um desafio possível, ou seja, não pode ser tão fáceis a ponto de serem solucionados sem esforço, nem tão difíceis que se tornem desestimulantes. Quando 80% da turma acerta sem dificuldades as questões propostas, é hora de lançar novos desafios. Se mais da metade não encontra solução, também é preciso orientar o professor para que ele tente a abordagem e ajudá-lo a diversificar as atividades. Então, observe, ó, quando 80% acerta sem dificuldades, é hora de lançar novos desafios. Por quê? Então, não significa que todo mundo acerta e está ótimo essa turma.
Não, essa turma precisa superar, precisa melhorar. Ah, todo mundo acerta. Será que nós não estamos nivelando né, um nível baixo? Todo mundo acertou. Tá. Então, nós precisamos fazer novos desafios para que eles se superem e cresçam e desenvolvam muito mais. Por isso que eu disse para vocês, verifique o quantos benefícios tem a observação da sala de aula. Todos acertam? Ou todos, a maioria erra? Se a maioria erra, é preocupante, sim. Está muito difícil, não está no nível deles. Agora, todos acertam é bom? Não. Não que não seja bom, vou arrumar minha fala. Todos acertam? É bom, claro que é bom. Só que nós precisamos fazer com que eles cresçam, senão eles vão ficar no mesmo nível. Né? Então, é nesses aspectos que nós temos que estar direcionando essa observação em sala de aula. Como usar bem o material pedagógico? Então, verifique. Outro aspecto também que nós podemos colocar nessa observação em sala de aula, né? Mapas, slides, ilustrações, fotos e vídeos precisam ser adequados ao conteúdo trabalhado, utilizados em momentos certos e ter qualidade técnica. Então, o que quer dizer tudo isso? Então, não adianta o professor ter um monte de material e não saber utilizar para o objetivo da aprendizagem. É que nem essa é a ferramenta que acabamos de falar, observação em sala de aula. É uma ferramenta boa? É, mas se não souberem utilizar, vai só dar consequências ruins. Então, nós temos na prática pedagógica, tudo que nós vamos utilizar, nós temos que saber quais são os objetivos, quais são os conceitos, o que nós queremos com aquilo, e com certeza os resultados serão bem melhores. Em busca de clareza e objetividade. Então, muitas dificuldades que aparecem durante os momentos de aprendizagem têm origem em uma proposta confusa, mal elaborada ou comunicada de forma ineficiente. Então, durante a observação, anote as falas do professor para posteriormente discutir a clareza e a pertinência das propostas. Para torná-las mais claras, geralmente são necessárias mudanças simples, como a substituição das palavras difíceis. Foi o que eu falei para vocês do exemplo do professor, né? Ou quantas outras situações que muitas vezes, ou mesmo eu falei da minha situação com as minhas alunas, a forma que você está se comunicando não atinge aquele aluno. Você está usando termos que o teu vocabulário você está acostumado. Então, por isso que é bom, né, gente, os professores que geralmente trabalham as mesmas turmas, mesmas séries, né, conseguem desenvolver o trabalho melhor, porque já sabe como trabalhar. Agora, professores muitas vezes que mudam, né, de repente está no fundamental, vai para o médio, né, de repente está no 6º ano, vai para o 9º ano, e essa mudança, ela nos dá bastante experiência, mas nós temos que saber utilizar vocabulário, os conteúdos que vamos trabalhar de uma forma que o aluno aprenda e desenvolva. Eu que trabalhei, por exemplo, com as séries iniciais, trabalhei com ensino fundamental, com ensino médio, profissionalizante, com adultos, acabei de dizer, é uma experiência muito grande, mas você tem que saber como atingir a todos e fazer uma reflexão também da tua aula. Porque se você trabalha muito tempo, né, eu falei isso para vocês, trabalhei muito tempo com adultos, né, na formação, no curso preparatório para concurso público falando sobre leis. Fui trabalhar com as minhas alunas adolescentes, não deu certo. Eu tive que rever toda a minha forma de trabalhar, a minha linguagem, porque de repente estava muito técnica para as alunas, não entendiam conceitos básicos, de 14 anos saindo do fundamental, indo para o magistério, não vai saber mesmo, né? Então, é isso que o professor tem que fazer, essa reflexão. Então, não é o vocabulário seu que está, ele não está adequado, a forma de comunicar, não estou conseguindo comunicar o conteúdo a esse aluno. Porque, de repente, estou usando muitas formas, que nem a gente sempre diz, né? Professores, às vezes, que tem uma formação muito grande, vai trabalhar com uma turma, ele sabe para ele, não sabe passar para os alunos, tá? Esses cuidados que a gente deve ter. Fazer do erro uma oportunidade de ensinar. Esse é o outro dos aspectos, né? Anote os erros e as dúvidas apresentados pelos alunos e verifique se o professor consegue fazer com que as dificuldades individuais sejam oportunidades de avanço para todo o grupo.
Então, verifique com os alunos, né, o que está acontecendo com os alunos, quais são as dúvidas, o que eles não estão acertando. Então, os erros e as intervenções dos professores também podem ser registrados para a tematização da prática durante os encontros coletivos e individuais. Então, esses aspectos, eu já não digo tanto erros, né, mas são coisas que não são certas, mas elas são oportunidades de reflexões para que você possa melhorar. Dessa forma não está dando certo, como que nós iremos modificar, melhorar, ampliar, e assim por diante. Ajuda na formação de grupos, então é preciso observar se as duplas ou os grupos foram formados aleatoriamente ou intencionalmente. A escolha dos pares precisa ser planejada e a formação vai variar de acordo com os conteúdos. Ao perceber que o agrupamento não é produtivo, analise com o professor o perfil, né, o perfil dos alunos e ajude a montar outros mais eficazes. Aqui foi na hora dele, ele acaba acentuando. Então, analise com o professor o perfil dos alunos e ajude a montar outros mais eficazes. Essa formação de grupos, nós temos que observar como que está sendo formados os grupos. Eles estão participando, não está havendo a interação, por que não está havendo? Então, dessa forma que está sendo formado, não está dando resultados. Né? Eu sempre gosto de diversificar também. Uma sugestão, muitas vezes se forma grupos, o que acontece? Vamos formar grupos, eles sempre formam os mesmos grupos aonde um faz, outro só não faz nada, outro, né, mais ou menos dessa forma. Agora, como é que eu fiz, né, uma vez? Peguei papeizinhos coloridos e de acordo com o número das equipes, né, então um azul, vermelho, amarelo, verde, 4 pessoas, então, cada um pegou um papelzinho, então agora vamos formar grupos do amarelo, do verde, assim por diante. Aí eles foram com outras pessoas. Essa interação é importante para que ele trabalhe com outros, senão ele trabalha sempre com os mesmos. Então, o professor também tem que ter esse olhar. O pedagogo na observação da sala de aula, mas o professor no desenvolvimento da sua aula. Para cada situação, um grupo, né? Perceber uma adequação entre a organização da sala e o conteúdo, você pode indicar na devolutiva outras formas de dispor os alunos. Tudo isso que nós estamos falando são sugestões para melhorar a prática pedagógica, né? Como falamos, a forma como a turma trabalha deve estar relacionada aos objetivos pedagógicos. Geralmente, grupos grandes servem para socializar estratégias, mas não para trocar informações. Então, aqui você vai sugerindo ao professor formas diferentes de trabalhar. Então, tudo isso auxilia nesse processo de ensino-aprendizagem. Hoje, nós trabalhamos sobre observação em sala de aula, que é um dos conteúdos que está no edital. O objetivo é saber como utilizar essa ferramenta, tanto da parte do professor, quanto da parte do pedagogo, nessa organização, como que ela pode ser desenvolvida. É uma ferramenta útil que vai auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, mas ela tem que ser usada com profissionalismo, com organização, com planejamento, com direcionamento dos objetivos a atingirem, com o objetivo maior da aprendizagem do aluno. Tá? Então, nós verificamos hoje esses aspectos dessa ferramenta de observação em sala de aula. Um grande beijo no coração, boa noite.